Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Caso de Cultura aqui no canal do Atemporalizado Núcleos Produções. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que talvez você conheça, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha percebido ou até concorde com algumas partes dessa filosofia, mas você nunca tenha chamado assim, como eu mesmo descobri que eu tinha essa opinião e só não sabia o nome que dá para isso. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre animismo. E aqui comigo, para falar sobre animismo, está o nosso camarada Dan, que manja desse assunto e implementa essa filosofia nas suas práticas ritualísticas e litúrgicas e etc, etc. E aí, Dan, tudo certo? E aí, Victor? Beleza? Para todos os assinantes do canal, eu sou o Dan. Eu assino como Raven, minha produção de texto. Aí, bastante gente do meio do curso não deve me conhecer do Colégio Platinorum, um portal sobre variados assuntos dentro do curso da magia. Eu escrevo sobre magia, sobre bruxaria, sobre paganismo, sempre com essa abordagem animista que vai ser a nossa conversa aí de hoje, né? Show de bola. Bom, cara, para a gente já começar aqui, né, vamos deixar. Já a galera já sabe que a gente vai ter perguntas mais gerais, perguntas mais pessoais. Então, já para a gente começar, para a gente dar um panorama básico assim para a galera que está assistindo, porque muita gente já conhece certas visões animistas, mas não sabe o que é. Então, assim, no básico, o que é animismo? Bom, o animismo, em primeiro lugar, o que ele não é? Ele não é uma religião. Seria mais fácil a gente definir o animismo como uma visão de mundo, como uma base onde a espiritualidade é construída e em algum momento ela se torna uma religião. Sim, sim. Esse termo ele surgiu naquele final do século XIX, começo do século XX, quando a antropologia estava surgindo, e os estudiosos europeus, os antropólogos europeus, criam algum termo para definir como é a espiritualidade de alguns povos originários, fossem das Américas, fossem da Oceania, como povos africanos, povos asiáticos e os povos europeus pré-cristãos tinham sua espiritualidade. E o termo que eles cunharam foi animismo, que vem de anima e animus, que são palavras gregas e latinas que definem aquilo que é animado, aquilo que tem vida, aquilo que tem um pulsar. E esse termo ele descreve essa visão de mundo, ela define que tudo que existe está permeado por vida, está permeado por vitalidade. Muitos povos vão ter algum termo que designe essa energia vital, essa energia espiritual que anima todos os elementos que existem. Aqui eu vou preferir me referir como vitalidade, um termo em português que vai ser mais neutro. E aquilo que é dotado dessa vitalidade pode ter ou vir a ter consciência. Logo, tudo possui um espírito. Isso a gente fala do ser humano, a gente fala dos animais, das plantas, de elementos geográficos, que nem montanhas, um campo, de rios, mares, do vento, do clima, e até um lugar. Tem conceitos como o Genius Lock, que virou até um termo meio de marketing, meio da psicologia, mas que era um termo que designava o culto a um espírito que protegia um lugar, a alma de um lugar. Isso aí é o animismo puro. Saquei. Cara, isso me lembra bastante. Você falou, né? Os povos pré-cristãos europeus e tal. E a minha área, assim, o meu estudo e tal da história é sobre Grécia. E, cara, isso me lembra, e também meu estudo mágico e ocultista e tal. Isso me lembra bastante a questão de que na religiosidade grega, né, a gente tem um espírito, um deus, alguma coisa para todo tipo de lugar. Todos os rios são alguém. Né? Os campos geográficos sempre têm algo ou alguém, né? Algum ser, alguma vitalidade ali, né? Só nunca soube um nome para dar para isso. Eu não manjo tanto assim da espiritualidade grega, né? Meu contato com Grécia foi mais pela mitologia, só que mesmo no mito, a gente tem na Odisseia aquele momento que o Odisseu ganha
um saco que dentro tinha um espírito do vento, né? Uhum. Sim, sim. Então isso aí é um traço do animismo, que tem até isso daí por vários lugares da Europa, eles falavam, tem um encantamento, tem uma prática aqui que você faz, que se algum dia tiver um vento que você achar legal, você amarra ele com um nó, amarra ele dentro de um saco, que o espírito desse vento vai estar lá dentro, e quando você precisar desse vento, você só solta. Irado, mano. Cara, é muito legal que, falando sobre essa parada com você já antes, quando a gente estava conversando para gravar, e agora Uhum. também, eu não sei para todo mundo que vai estar assistindo, mas para mim, eu vou percebendo que, tipo, ok, a minha vida inteira tá pautada nisso, eu só nunca soube, sabe? Isso daí é muito bom. É muito, muito bom. Bom, cara, você é uma pessoa que leva, né, essa filosofia, tal, essa base para as suas práticas e tudo mais. O imaterial, né? Você falou sobre o que é o geográfico e tudo mais, né? Mas até numa perspectiva meio biológica, o geográfico também tem vida, né? As plantas, os rios, etc. Mas o imaterial, o que é, por exemplo, inanimado mesmo, como é que é enxergado o inanimado assim numa ótica animista? Porque o animado, né, o material você já falou, né? Tudo tem vitalidade. Mas e o inanimado mesmo, tipo, objetos? Então, do ponto de vista biológico, né, a planta tem vida, a Uhum. pedra não. Para o animismo, não é apenas vida que está contido na pedra e na planta, é também algum grau de consciência, menor ou maior, variado, mas existe algum grau de consciência ali. Uhum. Para o animismo, essa vitalidade que percorre tudo e que impregna tudo, ela também é dotada de poder. Então, as propriedades de uma planta são o poder da vitalidade dela. As propriedades de uma pedra, de um cristal, são vindos desse poder dela, dessa vitalidade. E, sendo dotados de espírito, eles também podem desenvolver consciência. No o folclore japonês, ele tem uma tradição bem extensa. O povo japonês tem bastante tradição animista e eles têm um folclore bem extenso que fala sobre objetos que, por causa do uso que os humanos fizeram, ou por causa de algum evento muito pesado que aconteceu com aquele objeto, ele desenvolveu uma certa consciência. E aí ele passa a influenciar as pessoas que pegam nesse objeto a alimentar essa consciência. E entre os povos nórdicos, que também eram animistas, eles tinham um hábito que era você criar um objeto para entregar às divindades ou aos espíritos como sacrifício, porque esse objeto vai carregar a vitalidade da pessoa que fez. Então, se eu faço um jarro, se eu faço uma espada, se eu faço um colar, esse objeto tem a minha vitalidade e eu entrego essa vitalidade em sacrifício. E estátuas e outros objetos usados para entrar em contato com espíritos e com os divinos, eles podem não só ter um espírito, como servir de morada para um espírito. Então, você tem um ritual onde você tem aquela imagem, aquela estátua ou aquele ponto focal, e durante o ritual, aquela entidade, aquele espírito vai habitar esse objeto. Vai habitar esse objeto, receber as oferendas, ouvir você, conversar com você, e depois ele vai embora. Ou ele passa a sempre habitar aquele objeto e olhar para você. Cara, acho que a cada pergunta eu vou repetir isso. Eu sou animista pra caraca, eu só não tinha nome pra dar, cara. Saquei. Cara, muito legal. Realmente, eu lembro de alguma... Aí eu não sei se isso existe só em Tolkien ou se o Tolkien pegou de alguma lenda, porque eu acho que ele pegou de alguma lenda da vida real. Eu Que é tenho a certeza que questão, deve ter pegado de uma lenda. que é a questão da espada a espada que ganha consciência e ela tem sede de sangue, ela quer matar as pessoas, ela quer que alguém porte ela e mate pessoas com ela, sabe? Isso daí eu não lembro de nenhum mito europeu que seja especificamente isso, mas eu sei que tem um mito japonês que é desse jeito. Devem até ter Uhum. feito anime, filme, um monte de coisa com essa espada aí. Você falou, eu lembrei logo disso. Eu lembrei em Tolkien, mas como Tolkien pega tudo de alguma mitologia e adapta, eu imaginei que fosse de algum lugar. Deve ter, mas era bem desse jeito. Eles acreditavam que uma espada
de algum guerreiro que fosse muito sanguinário, assim, que usou ela para um massacre, em algum momento ela ia adquirir essa consciência de eu quero me alimentar de mais sangue, e quem pegasse aquela espada também ia ficar meio sanguinário por influência dela. Então, os objetos que nós temos, um objeto que é usado há muito tempo por uma família, aquele objeto que você herdou do seu avô, que herdou do seu bisavô, esse objeto talvez ele tenha uma certa consciência, talvez ele tenha algum tipo de vitalidade relacionado com o uso que ele teve e com a relação que as pessoas têm com ele. Sim. Aí, se esse objeto chega a desenvolver uma consciência mesmo de poder conversar, entre aspas, não, as tradições do leste asiático chamam isso de conversar de coração para coração, quando a conversa não é feita por palavras, mas por meios mais subjetivos. Se o objeto vai adquirir essa capacidade ou não, aí vai depender do que for construído naquela base animista. Sim. Tem tradições que dizem que sim, outras tradições que dizem que não, que o objeto só tem a vitalidade dele, mas não é consciente. Saquei. E aí, cara, todas essas coisas que possuem, né, essa vitalidade e tudo mais, essa fagulha de consciência, né, isso até me lembra algumas tradições orientais de reencarnação, de que você vai subindo na escala de reencarnação, você reencarna como uma pedra, depois como um animal, depois uma pedra, como uma planta, como um animal, como um outro animal, como um ser humano e por aí vai. Assim, nessa vitalidade que a gente tem nas coisas, nessa parcela de consciência, as coisas estão conectadas, há uma conexão entre todo esse mundo que tem vitalidade? Estão, com certeza. Tem um livro que está muito na boca do povo agora, do Peter Gray. É um livro sobre bruxaria. Ele tem uma frase que diz: a bruxaria é a nossa conexão com a teia da vida, ou com o tear da vida. Essa frase você poderia substituir o bruxaria por animismo tranquilamente, porque a vitalidade percorre tudo que existe, e se eu sou um espírito e tudo que me cerca também isso significa que qualquer ação que eu tenha vai atingir alguém. E conforme a gente estava conversando ali, né, se um objeto que está dotado de espírito pode influenciar você, você também pode influenciar outros espíritos. E se algum ponto dessa teia começar a puxar demais ou afrouxar demais, todo o emaranhado pode começar a cair e a se desfazer. E o culto à natureza vem muito disso. Muito dessa ideia de que a gente tem que estabelecer uma relação harmônica com o nosso entorno, porque nós temos poder de influência, e na era contemporânea a gente está vendo mais do que nunca qual que é o poder de influência do ser humano sobre o seu entorno, e essa influência pode ser positiva ou negativa. E a gente está brigando com uma infinidade de outros seres. Então a gente está em menor número. Logo, seria muito melhor a gente ter uma relação harmônica, construtiva, que vai preservar a nossa vida e a vida como um todo, do que insistir em controle, em uso, em desarmonia, em tomar posse. O animismo tem muito de... Você não ordena um espírito, você pede. Isso inclui, por exemplo, o cristal que você vai usar no seu ritual, a erva que você vai usar no seu ritual. Tem algumas tradições nos Estados Unidos, afro-estadunidenses, de voodoo, que eles têm um termo que chama justify, que é de justificar mesmo, que quando você está fazendo a sua prática, você vai usar uma erva ali, você tem que explicar, você tem que argumentar com o espírito daquela erva para convencer ele de que ele tem algum motivo para te ajudar, de que aquilo que você está pedindo é justo, de que aquilo que você está pedindo é interessante. Então, quando você adota uma visão de mundo animista, você passa a ter responsabilidade por si mesmo e por todo o seu entorno. Muitos movimentos contemporâneos, assim, neopagãos ou de bruxaria, estão adotando uma visão não só animista, como também ecologista. Porque acaba uma coisa levando a outra. Sim. Saquei. Realmente, cara, faz sentido, né? Se o todo é vivo, né? Você tem que estar em harmonia com esse todo. Realmente. Assim, já falei aqui 300 vezes, né? Sobre só não sabia nomear o que eu estou fazendo.
Por que será que o termo, né, que animismo, assim, é tão pouco conhecido, né? A gente pensa em, sei lá, até em ser natureba, mas não pensa em animismo como termo. Por quê, sabe? Bom, é porque, como eu falei quando eu estava definindo o que é o animismo, ele surgiu no final do século XIX e começo do XX, né? Uhum. Naquela primeira antropologia que a gente teve. E assim, deve ser óbvio para muita gente de que aquele era um tempo e um meio bem babaca. Que era o europeu, o homem branco ali, tentando a qualquer custo julgar e definir os outros povos como primitivos e o europeu como refinado. Sim, Então sim. o termo animismo adquiriu uma carga meio negativa, que podia ser de olha esse povo que não é cristianizado e ainda acredita que a pedra tem um espírito e fica rezando para a montanha, rezando para a árvore, rezando para o vento e para a chuva, ou até uma perspectiva materialista, que olha esse povo como ele é primitivo e ele tem essa visão de que tudo tem espírito no lugar de adotar o materialismo, Sim, sim. no lugar de adotar um iluminismo, um positivismo. Então, por causa dessa carga negativa, por muito tempo esse termo começou a ser meio não é muito legal. Uhum. Só que de uns tempos para cá ele foi perdendo esse peso todo. Só que assim, normalmente quando você entra em alguma tradição que ela é contínua, Uhum. de dentro desse povo, de dentro dessa tradição, você não tem necessidade de nomear isso que você faz. Porque isso que você faz é a sua espiritualidade, é a sua visão de mundo, vai ser o nome dessa tradição. Sim, sim. Então, essa galera não ia ter um nome para definir o que é, sei lá, o culto a uma montanha ou o culto à chuva. Isso é o que você faz e é o seu culto. Uhum. Mas, e por causa disso, você não ia escutar essa galera se definindo como animista. Eles se definem pelo nome da tradição. Só que de uns tempos para cá começou a surgir o neopaganismo Sim. e começaram a surgir as tradições de bruxaria moderna. Uhum. É um termo meio esquisito, assim, bruxaria tradicional moderna, mas enfim, né? Quer dizer que é uma tradição que tem um referencial antigo, mas que foi fundada recentemente. Muito brevemente, né? E o neopaganismo surgiu uma galera que é reconstrucionista, que quer recuperar qual que seria a visão de mundo dos povos antigos. E a galera da bruxaria tradicional também. Eles queriam recuperar qual seria essa tradição, qual seria o fazer da bruxaria de antigamente. E nisso eles se depararam com o termo animismo. Eles, então era isso que a gente estava procurando. Era isso o que estava faltando pra gente, animismo. Aí, entre o reconstrucionismo de povos que tinham essa visão de mundo e entre a galera da bruxaria, você vai ouvir mais esse termo. Uhum. Saquei. Entendi. Porra, faz sentido, total. E essa parte dessa galera querendo reconstruir a parada antiga e tudo mais, é aquilo. É só uma observação, na real. Eu vejo essa galera fazendo isso, mas eles ficam tão presos na parte mística que eles esquecem da parte histórica. Então eles leem o texto do ocultista falando de tal, mas não leem o texto do historiador falando de tal que escreveu sobre povos celtas, povos do meio da Europa, sabe? Às vezes tá faltando história na magia, gente. Olha só, vocês têm que prestar atenção. Faltando demais, eu concordo. Mas aí, cara, você falou sobre a bruxaria, né, o neopaganismo, fazendo um uso mais dessa filosofia animista e tudo mais, mas também me contou que tem, nas nossas conversas, né, que tem a galera oriental também, que faz uso dessa filosofia animista, né? Quais são as crenças orientais e tal que mais fazem uso, assim, do animismo? Bom, como um ponto de partida do paganismo europeu, filtrando mais, né, igual a gente mencionou aqui, celtas, nórdicos, no leste europeu também teve bastante. Outros lugares eu não vou saber dizer com profundidade da Europa, mas os povos originários, América do Sul, todas as Américas, Oceania, todos eles têm espiritualidades animistas. Leste asiático, você vai ter, agora dando nome aos bois, você vai ter no Japão o Shinto, que é uma religião originária deles.
ela é profundamente animista, ela tem muito a questão dos kami. No Japão rola até um debate se a divindade, né, o kami, que muita gente não curte muito que traduz, mas enfim, né? Eles têm muita tradição de, por exemplo, construir um templo em torno de uma árvore, porque essa árvore é divina. Aí eles falam, mas o kami é o quê? É a árvore em si, ou a montanha em si, ou é um espírito que habita na montanha, um espírito que habita na árvore? Aí os estudiosos do Shinto têm esse debate, e fica para quem quiser se envolver com o Shinto para tirar a sua própria conclusão, né? Na Coreia, eles têm uma tradição que chama Mussó, que é o xamanismo coreano. A China, ela tem muita coisa, muita coisa, até pelo tamanho da China e o tempo que a gente tem história registrada da China, mas as tradições populares chinesas tendem a ser muito animistas, e no taoísmo vai depender muito de linhagem. Algumas linhagens são muito animistas, algumas linhagens são menos, mas todas vão ter algum traço, algum resquício, e o Feng Shui, ou Feng Shui, do jeito que o brasileiro gosta de falar, ele tem muitos traços animistas, mas muitos mesmo. Ok. Pô, Renato, eu lembro uma tradição da Oceania, né, da Austrália, que muita gente vai comer no Outback e não sabe o que é o Outback, né? O Outback é o deserto vermelho, né, de areia meio barrosa, vermelha, da Austrália, que é o interior da Austrália inteiro quase. E o símbolo do Outback, né, aquele monólito gigante que tem no meio do deserto, e aquela parada sagrada. Aquilo é espiritual para os nativos australianos, e tem todo ano milhões de ocorrências policiais, porque as pessoas querem subir naquela parada, não pode subir naquela parada, tá ligado? É alguma coisa sagrada, sabe? Todo rolê vai ter uma pessoa de fora que vai querer fazer o negócio errado, né? Sempre vai ter. Mas, bom, indo para as nossas perguntinhas mais pessoais agora, para tocar no seu coraçãozinho. Cara, você falou falou para mim, né, especificamente na gravação, mas que a sua caminhada, utilizando já certas filosofias animistas, meio involuntária e depois voluntariamente, ela começou já tem um bom tempo, né? Falar de 10 anos, estamos todo mundo ficando velho já. Nossa, né? E assim, como é que essa visão te impactou? Como é que isso afetou a sua vida, o seu pessoal e tal? Então, quando eu comecei na magia, foi por meio da bruxaria. Uhum. E rolava muito de espíritos de plantas, um espírito que está no vento. A galera da bruxaria, da Wicca, às vezes até uma galera do Hermite no jogo, eu falo muito de elemental. Uhum. E nesse meio que eu tava, para a pessoa que estava me orientando, o elemental era um espírito que habitava aquela manifestação natural. Então o elemental do vento era do ar, era uma consciência, um ser que habitava o vento. Uhum. E então já tinha muito disso, só que era aquilo. Não tinha necessidade de dar um nome, de chamar isso de animismo. Quando surgiu essa necessidade foi porque dentro da bruxaria eu entrei em contato com runas. Aí quando você tá mexendo com runas, você entra em contato com o panteão nórdico, e quando você entra em contato com o panteão nórdico, você vai procurar a religiosidade. E dentro da galera da religiosidade tinha um grupo que ele falava muito de animismo, falava tipo, gente, a gente tem que diminuir um pouco o foco nos Aesir, nos Vanir, e voltar um pouco mais o foco pro animismo. Então, de repente, na sua rua tem uma árvore que ela carrega um espírito divino, alguma pedra, alguma montanha que tem na sua cidade, algum rio. A gente tem que voltar para isso, porque isso era o principal, isso era o vivido no cotidiano. Foi aí que eu conheci o termo e foi aí que várias coisas se conectaram. Várias coisas começaram a fazer muito sentido e eu quis mais disso. Agregou bastante, assim, e hoje eu falo que eu lido muito com o animismo como um paradigma mágico, né? Uhum. E a base da minha magia, para mim, é o animismo. E se alguém me falar, tipo, olha, testa esse sistema aqui, testa esse negócio aqui, se for algum sistema, se for alguma coisa que não conecta muito com o animismo, que for muito transcendente, muito focado no celestial, e não tiver essa parte da terra, do material, eu fico meio... Não. Para mim, não.
não curtiu o rolê. Sei como é, sei como é. Entendo. Eu, nas minhas práticas ritualísticas e tudo mais, né? Porque nem todo historiador é ateu, tá? Você aí que tá assistindo. Eu costumo sempre, tipo, precisar de alguma coisa de fato para me ancorar, para ancorar aquilo que eu quero ver, a minha visão mesmo, a ver mesmo. Então, uma parada que eu faço bastante é fazer desenhos. Eu quero fazer alguma coisa para a divindade X. Eu vou lá, pego os aspectos daquela divindade e crio um desenho, tipo um estandarte. Eu fiz um recentemente. Eu gosto de misturar greco-romanidades, então eu faço coisas romanas e gregas juntas. Então eu fiz recentemente tipo um estandarte em que eu coloquei o símbolo de Júpiter, a perninha de baixo, né, do símbolo, que é tipo um 4, né? A perninha de baixo ela virou um raio. Eu coloquei de cada lado, eu coloquei um boi e coloquei um cavalo, são também símbolos de Zeus, de Júpiter, uma águia em cima. E a cor desses animais, eu fiz elas serem uma foto, a cor de uma foto que foi tirada pela NASA de Júpiter. Que louco. E botei o fundão Nossa, azul para ficar bonito. Pois é, depois te mando. Ficou legal. E aí eu escrevi Zeus embaixo em grego, porque eu não preciso escrever Júpiter, que já tem o símbolo de Júpiter ali. Eu fiz e, tipo, eu preciso dessa ancoração, preciso olhar aquilo ali, porque eu sinto mais, sabe? Parece que a parada vem e está ali pra mim. Sabe? Lembra o negócio que você falou? A entidade habita ali pra conversar com você ou pra estar ali olhando pra você, né? Eu acho isso bem, bem maneiro. Para quem curte tradição asiática, se for procurar o Shinto, eles têm o costume do Ofuda, né? Isso aí é uma tira de papel que você adquire num templo, onde um sacerdote vai escrever em caligrafia e ideograma o nome da divindade cultuada ali, e ele vai consagrar aquilo com um pouquinho do espírito desse kami, dessa divindade. Você vai levar para casa, vai colocar no seu altar, e ali você vai ter o seu ponto de conexão, seu ponto de força, onde você vai poder conversar com essa divindade. É bem isso. Sim. O messianismo também é japonês. A galera também tem, né? Em casa eles têm um quadro, né? Um papel, um quadro com ideograma, que seria o símbolo de Deus, o nome de Deus, né? E ali seria a conexão divina deles para com Deus. É bem legal. Inclusive eu tenho um quadro do profeta messiânico aqui do meu lado por causa da minha namorada. Mas enfim, dentro das suas práticas mágicas, acho que até uma pergunta que você já respondeu, né? Como você implementa o animismo nas suas práticas mágicas. Você falou, você precisa de que tenha certo material ali, né, para você conseguir utilizar. Se você quiser falar mais sobre isso. Um ponto que eu já dei é que quando eu falei, quando vai usar uma erva ou um cristal, você tem que pedir por favor. Porque o espírito daquele elemento pode não ir com a sua cara. Isso aí E as coisas sempre funcionam melhor quando a gente pede com um jeito, né? Quando a gente tem o modo certo de pedir. Isso aí é até um preceito da religião nórdica, assim, que os espíritos e as divindades só escutam quem pede da maneira correta, quem pede com um jeito. Então, se a minha prática vai ter erva, vai ter cristal, vai ter qualquer elemento natural, eu peço ao espírito que ele venha em meu auxílio. E quando eu faço, por exemplo, uma prática com sigilo, vamos supor, juntei 2 runas ali e vou ativar elas. Eu tenho um pensamento de que o feitiço se dá pela energia vital que o operador coloca naquela operação. Sim, sim. Então, eu estou usando aqueles desenhos rúnicos como um foco para minha energia vital passar por ali e ser ativada dentro daquela energia, vamos dizer assim, dentro daquele intento. Então, vamos supor a runa Ansur, que é do pensamento, da comunicação. Então, eu vou usar ela como um foco para minha energia vital, adquirir essa configuração de comunicação e ser espalhada para a energia vital do resto do mundo, entrar em ressonância e me trazer isso que eu quero. E quando eu vou consagrar um objeto, eu tenho total a ideia de que esse objeto está recebendo energia vital, seja minha, seja de uma entidade, seja de algum elemento natural que eu estou colocando ali. Então esse objeto, mesmo se ele não adquirir consciência, ele está respirando de alguma forma.
Sim. E cada vez que ele for empregado em algum ritual, como eu acabei de dizer, os rituais envolvem energia vital, eles envolvem o uso de energia vital. Uma parte vai para o objeto e ele se engrandece também. Uhum. Ele também vai se desenvolvendo conforme o operador se desenvolve. Aí, ó, pro pessoal estudioso aí que vai fazer Enem, botar uma runa dessa aí que ele falou no meio da testa e fazer a prova de mente, de concentração, para fazer o Enem com tranquilidade. Pega a caneta, crava essa runa no mesmo Cara, esquema. falando de religiosidade nórdica, né? Inclusive vai sair Casa de Cultura sobre um dia, aguardem. Nossa convidada é muito ocupada, está com o braço quebrado, mas um dia teremos. Eu lembro, cara, que eu comecei a pesquisar sobre essas paradas nórdicas com o tempo. Eu até dei uma oficina sobre religiosidade nórdica na Universidade Estácio. E, cara, eu lembro que com o tempo eu fui me desencantando por causa das pessoas, sabe? Eu também. Sabe? É muito, tipo... tem os nichos, né? Tem o nicho do machão, que quer usar o cordãozão de Thor e quer ficar bebendo cerveja e ser bravo. Eu sou um berserk. E aí tem o nicho da galera, tipo... que só quer ficar... sou o sacerdote de Odin, não sei o que, Odin. Ah, cara, vai levar um baião de Odin, vai cair no chão, não vai entender nem que te derrubou, pelo amor de Deus. Exatamente. É uma divindade muito controversa, mas a galera não se aprofunda o suficiente para chegar nesse ponto. Mas o nicho da galera animista, inclusive, Uhum. tem uma galera que continuou. Inclusive, tem uma galera que se envolveu num ativismo ecológico que é bem maneiro. Mas teve uma parte da galera que se desencantou tanto que foi justamente para bruxaria, ou foi para um Shinto, ou foi para alguma outra tradição asiática, porque justamente a pessoa se encanta pelo animismo e se desencanta pelo neopaganismo nórdico. Então, Uhum. ela não quer sair do animismo, ela quer sair só dessa construção e ir para outra. Sim, sim. Bom, chegando já no nosso final, você me passou uma lista de livros, de coisas que eu colocarei todas na descrição, vocês que estão assistindo poderão ver. Geralmente falo que vou colocar e nunca coloco. Dessa vez eu vou colocar porque o Dan me passou, eu só preciso copiar e colar. Mas assim, tem alguns livros, indicações, filmes, pessoas e tal que você queira falar aqui no vídeo para a galera e para elas não só verem na descrição? Então, até porque aqui no vídeo a gente consegue explicar por que cada conteúdo é legal, né? Mas a minha primeira recomendação, infelizmente, ela só é em inglês. A desvantagem dela é ser em inglês, e a vantagem é que ela está disponível em algumas plataformas gratuitas, como o Google Scholar ou academia.edu, que é um livro que chama The Handbook of Contemporary Animism. Em português, o manual, o livro básico do animismo contemporâneo. Ele é de um cara que chama Graham Harvey. Ele é um acadêmico que estuda animismo, neopaganismo e essas espiritualidades mais relacionadas com a Terra. E ele fez uma antologia de artigos entre vários tópicos de pessoas que foram entender como é a prática contemporânea de animismo. Então você vai ver muito material legal nesse livro, muito mesmo. Aí, mas é aquela coisa, só tem em inglês, mas pelo menos tá em plataformas gratuitas. A segunda recomendação, você cantou a bola do Nem Todo Historiador é Ateu, vem do canal no YouTube, um canal aqui no YouTube de um historiador, um arqueólogo, que é bruxo e pagão. Ele chama Erich Harger, ele tem um vídeo que chama Animism. Esse é só o primeiro vídeo dele de muito sobre animismo, inclusive nessa semana ele postou um sobre a feitiçaria animista. Uhum. Mas esse Animism é um dos vídeos dele que tem legenda em português. E aí, outra recomendação básica, tem um acervo sobre paganismo nórdico, que se chama Hittering e Liberdade. E nesse acervo tem um texto que chama Tudo que você precisa saber sobre animismo. É um texto longo, mas é um texto também que já introduz algumas ideias práticas. E para a gente entrar de cabeça na prática, se jogar de vez na prática, tem um livro, agora sim um livro, que se chama Um Guia à Bruxaria Tradicional. Foi feito por um casal, de um homem e uma mulher, que eles são estadunidenses, e eles fundaram uma tradição moderna de bruxaria,
E a intenção deles com esse livro não é que você pratique a tradição deles, mas expor as bases que eles usaram para fundar o rolê deles e você conseguir agregar o seu ou criar um rolê seu. Porque eles têm uma coisa muito de que a bruxaria tem que ser local, tem que ser totalmente voltada para a região onde ela está acontecendo. Sim. Então eles te ensinam a fazer essa localização e o livro já abre falando de animismo. Logo de cara ele vai falar de animismo e depois ele vai dizer, olha, você vai montar o seu altar, dá uma caminhada na sua região e procura algum objeto natural que sirva como o símbolo da sua região, que vai te conectar com a vitalidade, com o espírito que tem nela. Então, seja para você começar a praticar bruxaria, ou, sei lá, você já tem uma prática em algum outro sistema e você quer agregar elementos animistas, esse livro é o livro, mas o livro mesmo, assim, eu curto demais esse livro. É legal, e assim, deixa mais prático também, porque de repente você vai fazer alguma coisa prática, né, que venha de um lugar, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né? Você vai fazer alguma coisa que venha de um lugar com clima subtropical, com árvores, de uma vegetação de taiga, com árvores de conífera. Onde é que eu vou arrumar isso? Eu vou ter que ir até o sul do Brasil para tentar achar alguma coisa, tá ligado? Aí para essa galera, não, você vai usar o que está disponível para você naquele momento. E recomendando pessoas que têm práticas animistas, que produzem conteúdo sobre espiritualidade, ocultismo e magia, e que são legais de você seguir para você ver animismo acontecendo. Tem uma mulher que chama Juliana Silva. Ela tem um perfil que chama Chamado de Morgan, e ela faz parte de um grupo que chama Carceile, que é de druidismo, paganismo celta. Esse grupo tem um trabalho foda demais, e dá para encontrar não só um canal dela aqui no YouTube, como também ela participando de outros canais falando sobre a prática do Carceile. Eles têm um trabalho muito lindo, lindo mesmo, com espíritos de árvores. Tanto oculto quanto incorporação deles. Tem uma mulher que chama Cássia La Rubia, ela é praticante de bruxaria. E ela é muito, muito animista. O conteúdo dela é muito legal. E o Marcus Keller, que pratica xamanismo urbano. Ele participa do podcast Magicano e também de um canal que chama Lupus em Fábula. E em toda a fala dele sobre a prática mágica dele, você vai encontrar muito animismo. Mas muito animismo. E uma recomendação final, fica um filme que eu costumo dizer que ele é o grande manifesto animista. É uma animação japonesa, que veio do Japão, chama Princesa Mononoke. O nome é complicado, mas vai estar escrito ali embaixo. E é do estúdio Ghibli e tem na Netflix. Ele é sobre acontece num reino de fantasia baseado no Japão feudal. Nesse reino tinha um povo tribal, onde o príncipe desse reino foi amaldiçoado por um espírito que estava furioso. E aí ele teve que se exilar dessa tribo, porque se ele ficasse lá, a maldição poderia se alastrar. E ele também queria entender por que esse espírito ficou furioso, porque se um ficou, outros também podem ser perturbados. Aí ele descobre que foi por causa de uma comunidade humana que estava em guerra contra os espíritos de uma floresta. E entre esses espíritos da floresta tinha uma mulher humana, que é a princesa do título. Ela estava contra a humanidade e a favor dos espíritos. E nessa animação você vai ver espíritos de árvores sendo retratados, espíritos animais, toda essa relação em teia, que faz parte do animismo, de um ato reverberar entre todos os espíritos que estão em volta. E na floresta, onde os espíritos habitavam, tinha um espírito da própria floresta, que era um deus da vida. Então, esse filme ele é um grande poema, assim, dedicado ao animismo. Irado, cara. Isso me lembrou Avatar, The Last Airbender. Principalmente na Lenda de Korra, no flashback do primeiro Avatar, que ele fica do lado dos espíritos. No Avatar, a Lenda de Aang, tinha um episódio, inclusive, que tinha um monstro destruindo uma cidade, e o Aang descobria que era um espírito que tinha sido ferido e ofendido, e quando ele resolvia o que irritou o espírito, ele
ele encolhia de tamanho, deixava de ser um monstro e virava um panda. Sim, sim. E tinha também o espírito da lua, que se alguém mexesse no espírito da lua, a noite ia ficar muito escura e quem dominasse a água ia perder o poder. Tem muito animismo no Avatar também. Tem muita coisa boa no Avatar. Assistam lá Sim, na Lenda de sim. Aang também. Sim, exatamente. É bom, vale a pena. Bom, indo para o nosso encerramento, a gente tem que falar aqui rapidinho com vocês, a gente aqui da temporalidade, no caso eu, sobre o hiato que a gente está sofrendo no nosso podcast. Nosso podcast está em hiato. Por que está em hiato? Eu estou trabalhando que nem boi ladrão, Madu também. Então, para continuarmos com as outras atividades dentro do Atemporalizado, a gente deu um hiato no podcast. Por quê? O podcast é um trabalho muito maior do que todas as outras atividades, porque ele sai com mais frequência, então a gente precisa de muito mais convidado, e a gente tem que estar sempre editando uma hora e porrada de episódio. Né? Aqui, por exemplo, caso de cultura, também precisa de convidado, mas é só uma vez por mês. Também tem edição, mas é no máximo uma hora de gravação. E para que eu vou cortar dessas falas lindas que os meus convidados me dão? Não tenho que cortar praticamente, é só botar lá os efeitos e tá tudo certo. Ou então é isso. O principal aviso é esse, sobre o hiato do podcast. E também um patrocínio, um jabá aqui meu, que é Brota Company, brusinhas muito bonitas, ainda cria, comprem Brota Company, é só pesquisar no Instagram, brota com 2t.co. Marca aí do meu irmão. E toda essa arte que vocês estão vendo aqui em volta agora, toda essa arte foi ele que fez toda essa identidade visual e tal, para o Atemporalizado, então ele merece esse reconhecimento. Bom, retornando aqui a eu e o Dan. Dan, mande aí um beijo para quem você quiser mandar, faça aí o jabá do que você quiser fazer, lá de onde você escreve, se você quiser. O espaço é seu. Bom, beijos e abraços ficam para esses criadores de conteúdo animistas que eu citei e para outros que estejam por aí que eu não citei, que eu não conheça. Se manifestem aqui nos comentários porque eu vou querer conhecer vocês. E de jabá, em primeiro lugar, como eu mencionei, eu escrevo no Colégio Platinorum, que vai ficar linkado aqui embaixo. E o livro que eu mencionei, e muito sobre paganismo e bruxaria, estão linkados em uma página de bibliografia do Platinorum. Esses links que estão nessa página de bibliografia são monetizados, então se você completar uma compra partindo deles, a gente recebe um trocado. Muitas vezes eles estão com um desconto muito bom. Então você ajuda a gente sem pagar mais por isso, na verdade até pagando menos. E além disso, eu também trabalho, um dos meus trabalhos é com oráculos. E nesse período de pandemia, o que eu mais tenho usado, o que mais se adaptou a esse modelo online, que é o que a gente está tendo que usar, foi o I Ching, ou como os brasileiros preferem chamar, I Ching. Aquele oráculo chinês que tem as moedinhas e o livro. Se alguém estiver interessado, pode entrar em contato comigo por e-mail, que também eu vou deixar aqui embaixo, mas é dancruzf@gmail.com, ou me dá um alô no Telegram, que é @dancruz48. Só falar, tipo, eu vi você ali no caso de cultura, você falou que consulta oráculo e eu tô a fim de saber mais. Me manda uma mensagem assim que eu respondo você, explico para você como é que funciona a consulta. E é isso aí, valeu pelo espaço, valeu pela oportunidade, valeu por divulgar o animismo e que, galera, adotem o animismo. Conheçam essa visão de mundo e que ela vai expandir muito o paradigma mágico de vocês. Uma vez que você comece a falar com o mundo, com todo esse espírito que tem em volta de nós, na hora que ele te responder, você nunca mais vai conseguir terminar essa conversa. Incrível, cara. Achei muito legal. Mais um programa em que eu aprendi muitas coisas também, junto com a galera que está assistindo. Então, acho que é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado, Dan. Um beijo pro Danilo, que foi quem me passou o contato do Dan. 2 programas seguidos já mandando um beijo pro Danilo. E, bom, é isso.
Tchau, até mais. Dá aí seu tchau, seu beijos. Falou, galera. Até a próxima. A gente se vê.